Uma coisa que a gente pode dizer sobre esse problema é o seguinte, que as organizações de esquerda, no Brasil e em outros países também que apoiam essa política, elas estão se preparando para repetir o que elas fizeram na campanha pela derrubada do governo da Dilma Rousseff. Né? Porque isso aqui é muito clássico, né? É muito tradicional esse tipo de coisa. Muita gente não entendeu, né? Por que todo um setor de esquerda apoiou o golpe, participou do golpe. Né? Por que fizeram o movimento Não Vai Ter Copa, aquele negócio todo. Eles participaram e apoiaram o golpe porque eles consideravam que Lula era o candidato à direita. E a Dilma Rousseff, por exemplo, era o candidato à direita, que o governo do PT da época era o governo do imperialismo. Basta pegar o material que eles escreveram que a gente vai ver isso aí. Aí o que aconteceu? Quando o verdadeiro imperialismo, a verdadeira direita se ergueu contra o governo do PT, eles não conseguiram reconhecer o negócio porque eles já estavam tão bitolados naquela ideia de que o PT era o governo da direita, que o PT era o governo do imperialismo, que o PT era um governo para massacrar o povo e tudo mais, que eles apoiaram o golpe. Eles achavam que a derrubada do governo do PT era uma coisa positiva. E nesse sentido, com essa concepção absurda, eles contribuíram para fazer com que a extrema-direita avançasse bastante no Brasil. O bolsonarismo é um resultado do golpe de Estado contra o PT naquela época. Né? E a campanha contra o PT foi feita com posições da direita e da esquerda, que se juntaram aí. Uma coisa que a gente comentava muito na época do golpe era o seguinte, que o pessoal falava que os manifestantes eram democráticos e tal, eles estavam em defesa da democracia. Né? Hoje em dia o pessoal não tem coragem de falar isso daí dos manifestantes que estão na rua aí. E a gente falava o seguinte, então vai lá nessa manifestação de vermelho e vê se você consegue lá participar. Ninguém nunca foi. Né? Não foi porque a manifestação não era democrática. Não era uma manifestação pela democracia, como o pessoal dizia que era. Era uma manifestação golpista. E a esquerda que está falando hoje que o Lula é o candidato do imperialismo, está se preparando para fazer a mesma coisa no próximo período. Né? Não é uma coisa estranha, isso daí da esquerda pequeno-burguesa. Né? Em 1950, o Getúlio Vargas foi eleito numa coligação, uma coisa muito parecida com a do Lula. Pior, porque o Getúlio Vargas não era um operário. O Getúlio Vargas era um fazendeiro, era um latifundiário. Então, mais motivo você teria para dizer que ele era um candidato reacionário, porque ele já era latifundiário. Ele tinha sido chefe do Estado Novo, um governo de características marcantemente fascistas. Em 1950, ele é eleito numa coligação com um bando de políticos direitistas, do PSD. Né? Porque o partido dele, o PTB, era um partido minoritário, não tinha condições de ganhar a eleição sozinho. Então ele fez um acordo com o PSD. O PSD era uma espécie de PMDB da época. Né? E era um partido muito grande. O PCB caracterizou que esse governo que havia sido eleito era um governo não apenas de direita, como era um governo pró-imperialista. Era o principal ponto de apoio do imperialismo no Brasil. Os documentos que foram escritos naquela época estão aí, se alguém quiser ver, para ver o absurdo da colocação. E eles queriam a derrubada do governo. Eles nunca pararam para pensar que o partido do imperialismo no Brasil, que era o UDN, né, já antes da eleição estava fazendo uma campanha golpista contra o Getúlio Vargas. Né?
Nós temos aí a famosa frase do Carlos Lacerda, que disse que o Vargas não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode assumir o governo. Se assumir o governo, tem que ser derrubado por um golpe de Estado. Quer dizer, nunca pararam para pensar que tinha esse cidadão aí falando isso. Quer dizer, que desmontava a tese deles de que eles estavam diante de um governo subserviente ao imperialismo. Lógico, o Vargas não era um revolucionário, assim como o Lula não é. Ele não chamou as massas a fazer uma insurreição, a acabar com o imperialismo nem nada. Ele procurou, através de acordos, etc. e tal, colocar em marcha um plano econômico que ele tinha. Nisso constituía o nacionalismo do Vargas, né? E o Vargas acabou sendo derrubado por um golpe pró-imperialista com apoio do PCB. O PCB mudou de posição quando ele viu a reação dos operários ao golpe. Mas até o dia que o Vargas se suicidou, eles estavam fazendo campanha pela derrubada do governo. Essa esquerda vai fazer a mesma coisa, né? Tem que prestar muita atenção nisso daí.